Galera, 100%, estamos aqui novamente, a nossa quarta aula. Hoje nós vamos aprender alguns comandos aqui bem interessantes. Na aula passada a gente viu nossas ferramentas aqui de desenho, né? Principais ferramentas de desenho. E hoje nós vamos ver dentro das ferramentas de desenho algumas coisas que auxiliam a gente muito nessa parte de desenhar linhas mais retas, desenhar linhas mais em ângulos certos, colocar os pontos nos lugares certos. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é o snap. O que é o snap? O snap é o seguinte: quando eu faço uma linha aqui, ó, eu vou colocar uma linha. Tá vendo que eu consigo regular qual ângulo que eu vou colocar essa linha, e em que ponto aqui que eu vou parar, mas ele é meio que aleatório, né? Quando eu estou com o snap ativado, o que acontece? A minha... tá vendo esses quadradinhos? A minha reta sempre vai parar na ponta de um desses quadradinhos, tá vendo? Ó? Então, quando eu olho os quadrados aqui, esses quadrados pequenos, quadriculados da tela, a minha seta sempre vai parar na ponta de um desses quadriculados. Então, eu tenho uma orientação mais precisa do meu desenho. Então, essa função, ela tá aqui, ó. Ela é Snap ou F9. Snap Mode, né? Mode Snap. Se eu clico em F9, ele desativa, ó. Cliquei F9, ele vai desativar. Você vai ver que tá aqui na barra de... Aqui onde você faz a descrição, né? Onde você coloca aqui, ó, Snap Off. Quer dizer que tá desligado. Então, tá vendo que ele para em qualquer lugarzinho aqui, ó. Se eu aperto F9, ó, ele sempre vai parar numa ponta de um quadradinho desse. Então você tem essa precisão maior na hora de posicionar a linha que você quer posicionar. Então acaba que você ganha na hora do desenho aqui uma agilidade, uma precisão muito melhor quando esse snap está ativado. Claro, dependendo do que você quer fazer, né? Às vezes você quer algo mais aleatório mesmo, então você consegue parar em qualquer ponto aqui. Por exemplo, ó, eu paro em qualquer ponto aqui. Se tiver o F9 ativado, ó, ele já leva para o ponto específico. Por exemplo, eu não consigo parar no meio desse quadrado. Por quê? Porque ele já está mais pontual. Então, esse é o modo Snap, quando ele está ativado. Independente se o AutoCAD é em português ou é em inglês, a tecla de atalho para esse modo aqui é o F9. Então, ele vai sempre procurar alguma linha dentro da grade. Ok? E pensando em grade, a gente já vem para uma outra ferramenta, que é aqui, ó, a grade display. Se eu clico em F7, esse display some. Tá vendo? Tá vendo que você não tem mais o display aqui, ó? Eu não vejo nenhuma grade mais aqui. Então, para eu colocar e para eu tirar essa grade, o que eu tenho que fazer? Eu aperto o F9 ou clico aqui, ó. Display de grade ou grade display. Então, dependendo se tiver em português ou em inglês o seu AutoCAD, o atalho é F7. Então, F9 é o Snap, é o modo Snap, e a grade F7. Ok? Olha, eu vou apertar F7 de novo, a grade vai aparecer novamente. Do jeito que ele está aqui, ó, o Snap está desativado. Se eu aperto F9, ele fica ativado, e a seta sempre vai ser levada para um dos cantos dos quadrados menores. Ou do quadrado maior, se estiver mexendo no quadrado maior, mas é sempre em um canto desses quadradinhos menores aqui, que é os Snap. E nesse caso aqui, ele está configurado para quanto? Deixa eu colocar aqui uma linha no 00. Cada quadradinho aqui, ó, ele está configurado para 10 milímetros, tá vendo? Cada quadradinho desse é 10 milímetros. 30, 40, 50. Então, eu consigo fazer várias coisas aqui com esse desenho, utilizando esses quadrados. Ok? Então, essas são as duas ferramentas, né? E o modo de grade, né? Grade mode. Agora, outra coisa que a gente tem aqui que é muito legal, muito importante também na utilização é o ortho.
que é esse orto? Tá vendo aqui, ó, orto. Modo orto, que é o F8. Quando eu aperto F8, o que vai acontecer? A minha linha, ela só fica 90 graus ou 0 graus, tá vendo? 180, 90, 270. Ela sempre vai ficar em uma das linhas principais aqui, ó. Eu não consigo fazer uma linha intermediária aqui, por exemplo. Se eu quiser fazer uma linha de 30 graus, 45 graus, eu não consigo fazer. A minha linha já fica travada, ó. Se eu for subir, ela vai travar aqui. Se eu vier para cá, ela vai travar aqui também. Então, ela está sempre o quê? Está sempre travada no ângulo reto. Então, se eu precisar fazer alguma coisa que eu preciso de certeza que tem um ângulo reto ali, então eu vou usar essa linha. Eu vou usar esse modo, né? Que é o modo orto. Então, ele vai... É o F8. Quando eu aperto F8, ó, vou puxar outra linha aqui, ó, eu consigo mexer aqui se ele estiver desativado. Se ele estiver ativado, F8, ele só vai 90 graus, 0 graus, 180, 270. Ela só vai para a linha do modo ortográfico, né? Por isso que chama orto aqui. Então, aqui, ó, eu consigo andar só em linha reta. Só em ângulos de 90, 0, 180 e 270 graus. Ok? Então, essa é o F8, que é o orto. Agora, uma outra coisa importante também, que eu já vi muitos alunos sofrerem, porque esse AutoCAD novo, antigamente, era tudo aqui na barra de texto aqui que você digitava, né? Como a gente falou na primeira aula. Hoje não, hoje eu consigo fazer minha linha e, tá vendo aqui? Deixa eu tirar o modo orto aqui. Eu consigo fazer a linha aqui e digitar aqui em cima, ó. Ele aparece para mim em cima da linha as especificações de onde digitar. O tamanho, se eu apertar Tab, eu consigo ir para o ângulo. Só que tem uma função que desativa isso, que é essa função aqui, ó. Essa função, que é na verdade, essa função aqui, ó, que é o F12. O F12, ele vai desativar essa dinâmica, né? Essa aparição dinâmica dos números. Quer ver, ó? F12, tá vendo que deixou de aparecer os números na minha reta? Aí eu teria que digitar só ali na barra de comandos ali. Mas se eu aperto F12 novamente, aí aparece aí. Então eu consigo colocar e tirar essas informações ali da minha linha somente apertando F12. Ou eu aperto F12 ou aperto aqui nesse item aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nesse item aqui. Dynamic Input. Tá vendo? Input dinâmico. F12. Eu consigo também colocar e tirar esses itens. Tá vendo? Ó? Saiu. Voltou. Então, input dinâmico. Eu consigo colocar apertando F12 ou naquele link ali. Outra coisa muito importante que tem é o snap, o objeto snap. O que é o objeto snap? Quando eu faço uma linha aqui, ó, vamos lá, vou fazer uma linha aqui agora. Vamos lá, vamos pegar uma linha 0,0. Eu quero que comece aqui e ela venha. Vou colocar um F8 aqui, vou colocar para cá, vou fazer outra linha aqui e outra linha aqui. Vamos supor que eu quero fazer uma linha que comece no meio dessa aqui, ó. Você tá vendo que a ponta dela eu consigo achar, mas o meio eu não sei onde é que está o meio dela. Como que eu faço? Eu tenho essa opção aqui, ó, que é Object Snap, ou F3. O F3 eu ativo e desativo esse Object Snap. E quando eu clico com o botão direito aqui em cima, ele mostra aqui, ó, todos os snaps que eu vou conseguir, todos os pontos de referência. Por exemplo, o Mad Point, o ponto central aqui, ele não está selecionado. Quando eu seleciono ele, ó, agora eu consigo vir aqui e achar o ponto do meio, tá vendo? Ó? O meio dessa linha ali, agora ele consegue ser encontrado. Por quê? Porque ele está ativado aqui. Se eu quiser desativar ele, eu desativo. Ó. Pronto, desativei ele. Posso desativar esse, pode desativar o endpoint. O endpoint é o final, né? Tá vendo? Ó, que eu não consigo, ele não chega ali no final, eu não sei achar o final dessa linha.
eu achar ela, eu teria que ter a coordenada para poder encontrar esse final de linha ali. Aí com essa opção aqui ativada, endpoint, ó, aí fica simples, ó, eu consigo saber que exatamente aqui é o final dessa linha e consigo fazer o desenho de outra linha a partir dela. Então aqui a gente tem, ó, endpoint, midpoint, o centro do círculo, um ponto qualquer, quadrante, intersecção de linhas, extensão. Então você tem várias coisas aqui, paralelas, se as linhas estão paralelas ou não. Então tudo isso eu consigo verificar, ou eu consigo selecionar ou não no que me for conveniente no desenho. Agora, se eu quiser eliminar essa opção aqui, eu não quero que apareça aqui, eu não quero que mostre onde é o endpoint, nada. Aqui o que eu faço? Ou eu clico aqui, ou eu aperto F3. Que o F3 aqui, ó, o OSNAP não tem OSNAP nenhum. Então, dependendo do que você está fazendo, você tem que ou desativar alguma coisa ou desativar algum OSNAP aqui. Porque senão ele vai, na hora que você está fazendo a linha, ele vai puxar pro, vamos dizer assim, para a referência mais próxima, né? Então esse OSNAP ele é a referência. Então para ele não puxar para uma referência mais próxima, às vezes você tem que desativar ele. Mas em geral a gente usa ele ativado. Tá vendo? Eu consigo vir daqui para cá, por exemplo. Eu venho para esse ponto aqui. Então eu consigo fazer uma linha daqui para cá a partir das referências, que é o OSNAP. Ok? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nossa aula de agora, né? O que a gente vai só relembrando aqui. Então a gente tem o F9, que é o snap, né? Que é os quadradinhos. A gente tem o F7, que é a grade. A gente tem o F3, que é o snap. E a gente tem o F12, que é o dynamic input, que você pode tirar ou colocar. Existem outras coisas aqui? Existem. Existe aqui o F10, que é o polar. Existe aqui o F11, que é o Object Snack Drink, mas a gente não vai trabalhar nisso nesse curso. A gente vai trabalhar só na parte, com esses que a gente falou, a gente consegue ter bastante resultados aqui, né? A gente consegue ter resultados muito bons só com eles ali, porque a gente está propondo a fazer, ok? Então, retornando, a gente tem F8, que é o meu orto, F7, que vai ser o meu grid display, F9, que é o snap, e o F12, que vai ser o dynamic input, além do F3, que é o object snap aqui, ok? Beleza? Então a gente tem object snap, nada mais é do que a referência de objeto, o snap mode é a referência ali, o modo de referência, a grade é para aparecer ou não a grade, e o dynamic input é para você ter as informações na hora que você puxa a linha. Tá vendo essas informações aqui? Em vez de você digitar ela aqui na linha de comando, você digita diretamente aqui na linha. Ok? Então essas são as nossas informações da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Dê uma retomada nessa aula, dá uma olhada, vai fazendo junto, vai tentando ativar e desativar essas ferramentas, que na próxima aula a gente vai caminhar para a ala aqui, a barra aqui de modificação, o Modify. Né? Vamos entender um pouco aqui todas essas ferramentas aqui do Modify, como que elas funcionam, como que a gente vai conseguir aplicá-las no desenho. Ok? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção e tamo junto.